Adriana só queria comprar um vestido para o aniversário da filha. Mas as vendedoras da loja de luxo olharam para suas roupas simples e riram na cara dela. O que elas não sabiam: a filha era dona de tudo aquilo. A porta de vidro da Boutique Royale se abriu com um som suave, quase musical, como se até a entrada da loja precisasse anunciar sofisticação. Adriana respirou fundo antes de entrar, sentindo o peso do próprio reflexo no vidro espelhado. Suas roupas eram simples, limpas e bem cuidadas, mas não escondiam o que ela era. Uma mulher que trabalhava duro para sobreviver. O cheiro de perfume caro invadiu suas narinas assim que pisou no mármore italiano que cobria o chão. Lustres de cristal pendiam do teto alto, lançando uma luz dourada sobre araras repletas de vestidos que pareciam obras de arte. Tudo ali gritava luxo, exclusividade. Um mundo que não foi feito para gente como ela. Mas Adriana tinha um motivo para estar ali. Sua filha estava fazendo aniversário, e ela queria presenteá-la com algo especial. Algo que mostrasse o quanto estava orgulhosa da mulher incrível que ela se tornou, apesar de todas as dificuldades que enfrentaram juntas. 3 vendedoras conversavam próximas ao balcão principal, vestindo roupas elegantes que provavelmente custavam mais que o aluguel de Adriana. Quando perceberam sua presença, as conversas cessaram. O silêncio foi ainda mais eloquente que qualquer palavra. Daniela foi a primeira a se aproximar. Seus olhos percorreram Adriana de cima a baixo, uma análise rápida, mas devastadora. O canto dos lábios se curvou num sorriso que não chegou aos olhos. "Boa tarde", disse com uma educação forçada que mais parecia um insulto. "Posso ajudar em alguma coisa?" "Boa tarde", Adriana respondeu, tentando manter a voz firme. "Estou procurando um vestido de presente, algo elegante, bonito. É para uma ocasião especial." Daniela trocou um olhar rápido com Tatiana, que estava alguns passos atrás. Foi um daqueles olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. O tipo de olhar que julga, condena e descarta em menos de um segundo. "Entendo", Daniela respondeu, cruzando os braços de uma forma que criava uma barreira invisível entre elas. "Nossos vestidos aqui são peças de alta costura. Começam em valores consideráveis." "Eu sei", Adriana disse, sentindo o rubor subir pelo pescoço. "Vim preparada." Tatiana repetiu baixinho para Renata, que soltou uma risadinha abafada. Adriana fingiu não ouvir. Caminhou até uma arara próxima, onde um vestido azul marinho chamou sua atenção. O tecido parecia flutuar, delicado como uma nuvem. Seria perfeito para Bianca. Quando estendeu a mão para tocar o tecido, Daniela praticamente voou até ela. "Com licença." A voz saiu mais alta que o necessário. "Essas peças são extremamente delicadas, precisam de manuseio cuidadoso." As palavras eram educadas, mas o tom era outro. Estava dizendo claramente: suas mãos não pertencem a isso. Adriana recuou como se tivesse levado um tapa. Seus dedos ainda estavam no ar, congelados no gesto interrompido. Sentiu a queimadura da humilhação espalhar pelo peito. "Eu só queria ver melhor", ela murmurou. "É que entende, né?" Daniela continuou, agora com aquele tom condescendente que algumas pessoas usam quando querem parecer gentis enquanto são cruéis. "Esses vestidos custam uma fortuna. Qualquer manchinha, qualquer puxão no tecido e pronto. Prejuízo enorme." Sandra, a gerente, observava tudo de longe, apoiada no balcão principal. Seus olhos acompanhavam a cena sem nenhuma intenção de intervir. Pelo contrário, o pequeno sorriso no canto de sua boca sugeria a aprovação. "Talvez a senhora prefira dar uma olhada em outras lojas", Tatiana sugeriu, se aproximando. "Tem um shopping popular a alguns quarteirões daqui. Os preços são mais acessíveis." "Eu não vim procurar loja popular", Adriana respondeu. E pela primeira vez, sua voz saiu mais firme. "Vim aqui porque quero algo especial para minha filha." "Que fofo!" Renata comentou sem esconder o deboche. "Uma mãe dedicada." As 3 vendedoras trocaram sorrisos. Era como se Adriana fosse uma piada privada entre elas, uma fonte de entretenimento em um dia de trabalho entediante. "Olha", Daniela suspirou teatralmente, "não queremos ser grosseiras, mas a senhora precisa entender que nossa clientela é muito específica.
Temos clientes que gastam fortunas aqui todos os meses. Celebridades, empresárias, pessoas de verdadeira influência. Cada palavra era uma pequena facada. Adriana sentia o peso de cada uma delas acumulando em seu peito, sufocando-a lentamente. E isso significa que eu não posso comprar aqui? Ela perguntou, odiando como sua voz soou fraca. Não é que não pode, Sandra finalmente se pronunciou, caminhando até o grupo com passos calculados. É que talvez a senhora esteja no lugar errado. Sabe como é? Cada pessoa tem seu lugar apropriado. O ambiente da loja parecia ter ficado menor, mais sufocante. As paredes elegantes agora pareciam jaulas douradas. Os lustres de cristal refletiam uma luz que de repente parecia fria e hostil. Adriana olhou ao redor, procurando algum sinal de humanidade naqueles rostos perfeitamente maquiados. Mas tudo o que encontrou foi desdém mal disfarçado de educação. Minha filha merece algo bonito, ela disse, e odiou como sua voz tremia. Trabalhei muito para poder dar isso a ela. Que lindo, Daniela respondeu com sarcasmo evidente. Mas entenda, querida, trabalhar muito não significa que a gente possa ter acesso a tudo. Existe uma diferença entre querer e poder. É verdade, Tatiana completou. Não adianta a gente se iludir, né? Cada um no seu quadrado. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Adriana, mas ela piscou com força, recusando-se a dar a elas a satisfação de vê-la chorar. Sua mãe sempre lhe ensinou que dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar de você. Mas agora, parada no meio daquela loja de luxo, sendo julgada por mulheres que não sabiam nada sobre sua vida, ela sentia essa dignidade sendo despedaçada. Olha só, Sandra disse pegando um cartão de visita em cima do balcão. Aqui tem o endereço de uma loja que trabalha com peças mais simples. Tenho certeza que vai encontrar algo apropriado lá. Ela estendeu o cartão para Adriana como quem oferece esmola a um pedinte. Adriana olhou para aquele pedaço de papel como se fosse veneno. Parte dela queria pegar e sair correndo dali, escapar daquela humilhação. Mas outra parte, uma parte teimosa que se recusava a ser quebrada, a fez ficar parada onde estava. Eu posso pagar pelos vestidos daqui, ela disse tentando uma última vez. Claro que pode. Daniela respondeu com um sorriso falso. Mas será que deve? Será que não é melhor pensar bem antes de gastar tanto dinheiro em algo que talvez nem seja usado? Quer dizer, não sabemos nem onde sua filha vai usar um vestido desses. Ela vai usar em uma ocasião importante, Adriana respondeu. Ah, é? Renata perguntou, fingindo interesse. E que ocasião seria essa? O aniversário dela. Aniversário, Tatiana repetiu, como se a palavra fosse engraçada. E quantos aninhos ela vai fazer? Vai ter festinha com balões e brigadeiro? As 3 vendedoras riram. Não foi uma risada discreta ou contida. Foi alta, aberta, deliberadamente cruel. Sandra observava tudo com aprovação silenciosa. Era evidente que ela comandava aquele ambiente onde julgar clientes pela aparência era não apenas aceito, mas incentivado. Adriana sentiu algo quebrar dentro dela. Não foi dramático como uma explosão, mas silencioso como uma rachadura em vidro. Todas as vezes que trabalhou até a exaustão, todas as noites que passou em claro, preocupada com contas, todos os sacrifícios que fez pela filha, pareciam não significar nada diante daquele escárnio. Acho melhor a senhora ir embora, Sandra finalmente disse, sem mais rodeios. Não queremos causar nenhum constrangimento, mas está claro que esta loja não é adequada para o seu perfil. Isso mesmo, Daniela completou. Sem ressentimentos, tá? É só questão de realidade. Adriana deu um passo para trás, depois outro. Suas pernas pareciam não responder direito, como se o chão tivesse ficado instável. A porta de vidro estava a poucos metros, prometendo liberdade daquela humilhação. Mas foi nesse momento que seu celular tocou. O som ecoou pela loja silenciosa, alto demais, inapropriado demais. Todas as vendedoras olharam para ela com expressões que misturavam irritação e desdém. Adriana pegou o aparelho com mãos trêmulas. O nome na tela fez seu coração apertar. Bianca. Oi, filha. Ela atendeu tentando controlar a voz. Mãe, onde você está?
A voz de Bianca soou animada do outro lado. Estava te procurando. Adriana olhou ao redor para as vendedoras que a observavam com impaciência mal disfarçada. Estou em uma loja, filha, mas já estou saindo. Que loja? Me fala o endereço, eu estou perto daí, podemos almoçar juntas. Não precisa, Bianca, não é nada importante. Mãe, eu insisto, qual o nome da loja? Adriana hesitou. Parte dela não queria que Bianca soubesse da humilhação que acabara de sofrer, mas outra parte, cansada e ferida, murmurou. Boutique Royale. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais. Quando Bianca voltou a falar, sua voz havia mudado completamente. Fique exatamente onde está, mãe. Estou chegando em 5 minutos. E desligou. Os 5 minutos que Bianca mencionou pareciam se arrastar como horas. Adriana permaneceu parada no mesmo lugar, segurando o celular contra o peito como se fosse um escudo. Algo no tom de voz da filha havia mudado quando descobriu onde ela estava. Não foi raiva, nem preocupação comum. Foi algo diferente, algo que Adriana não conseguia nomear. A senhora vai continuar aí parada? Daniela perguntou, cruzando os braços com impaciência. Já deixamos claro que não temos nada adequado para o seu perfil. Minha filha está vindo. Adriana respondeu baixinho, sem mover os olhos do chão. As 3 vendedoras trocaram olhares de puro deboche. Renata soltou uma risada curta, tentando disfarçá-la com uma tosse falsa. Ah, que gracinha, Tatiana comentou, ajeitando um colar de pérolas falsas no pescoço. A filha vem resgatar a mãezinha. Deve vir de ônibus, coitada, Renata completou, examinando as unhas pintadas. Vai demorar bem mais que 5 minutos. Sandra observava tudo do balcão, folheando uma revista de moda com desinteresse estudado. Mas seus olhos voltavam constantemente para Adriana, analisando cada movimento, cada expressão, como um predador observando uma presa ferida. Olha, querida, a gerente finalmente falou, fechando a revista com um estalo seco. Não queremos ser insensíveis, mas você está ocupando espaço. Temos clientes de verdade para atender. De verdade, Adriana repetiu, sentindo a palavra cortar como vidro. Eu não sou cliente de verdade? Você entende o que eu quis dizer? Sandra respondeu com aquele sorriso condescendente que pessoas cruéis usam quando querem parecer razoáveis. Clientes que realmente vão comprar algo, que têm poder aquisitivo para estar aqui. Como você sabe que eu não tenho? Adriana perguntou. E pela primeira vez desde que entrara na loja, ergueu o queixo. Havia algo crescendo dentro dela, uma faísca de rebeldia que se recusava a ser apagada. Oh, por favor. Daniela revirou os olhos dramaticamente. A gente sabe reconhecer quem pode e quem não pode. É questão de experiência. Exatamente. Tatiana se aproximou, os saltos altos batendo no mármore com sons pontiagudos. Trabalhamos com moda de luxo há anos. Desenvolvemos um olhar apurado para essas coisas. Um olhar apurado, Adriana repetiu sentindo o amargor das palavras. Para julgar as pessoas pela roupa que vestem? Não é julgar. Sandra interveio caminhando em direção a ela com passos lentos e calculados. É avaliar, entender o perfil do cliente, saber quem realmente pertence a este ambiente. E eu não pertenço, Adriana disse, não como pergunta, mas como constatação dolorosa. Suas palavras não as minhas, a gerente respondeu com um encolher de ombros falso. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão e humilhação. Adriana sentia o peso de cada olhar, de cada julgamento silencioso. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela as entrelaçou para disfarçar. Foi quando a porta de vidro se abriu novamente. Uma mulher entrou, arrastando sacolas de várias lojas de grife. Usava óculos escuros caros e roupas que gritavam dinheiro. Seu perfume chegou antes dela, uma fragrância forte e marcante que dominava o ambiente. Sandra, ela chamou com voz estridente. Estou precisando de um vestido para o evento beneficente. Aquele que conversamos por telefone chegou? A transformação nas vendedoras foi instantânea. Sorrisos genuínos se abriram em rostos que segundos antes exibiam desdém. Posturas se ajeitaram, vozes ficaram melódicas e acolhedoras. Senhora Márcia! Sandra praticamente correu até a cliente. Que prazer recebê-la. Sim, sua peça chegou hoje mesmo. Está perfeita, uma obra-prima. Maravilhoso!
Márcia respondeu, tirando os óculos escuros e revelando olhos que imediatamente percorreram a loja. Seu olhar parou em Adriana. Quem é essa? O constrangimento foi palpável. As vendedoras se entreolharam sem saber exatamente o que dizer. É uma visitante, Daniela respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Já está de saída. Márcia murmurou, perdendo o interesse rapidamente. Bom, vamos ver esse vestido? Não tenho o dia todo. Claro, claro. Sandra fez gestos para que Tatiana e Renata acompanhassem a cliente para o provador. Por aqui, senhora Márcia. Preparamos o camarote especial para a senhora. O trio se afastou, deixando apenas Daniela vigiando Adriana como se ela fosse uma ameaça. Viu? A vendedora disse baixinho, aproximando-se. Viu a diferença? Aquela é uma cliente de verdade. Alguém que pertence aqui. E eu não. Adriana completou a frase, cansada de ouvir variações da mesma crueldade. Não é nada pessoal, Daniela continuou com aquele falso tom de compreensão. É só a realidade das coisas. Algumas pessoas nasceram para frequentar lugares assim, outras não. E você acha que nasceu para quê? Adriana perguntou, olhando diretamente nos olhos da vendedora. Para servir pessoas que te tratam como mobília? A pergunta pegou Daniela desprevenida. Por um segundo, algo passou em seu rosto, uma fissura na máscara de superioridade. Mas rapidamente ela recuperou a compostura. Pelo menos eu trabalho em um lugar de prestígio, respondeu com veneno. Pelo menos eu faço parte deste mundo, mesmo que seja servindo. Servindo pessoas que nem te enxergam como gente, Adriana disse, e havia mais tristeza que raiva em sua voz. Pelo menos eu nunca tratei ninguém como você está me tratando. Daniela abriu a boca para responder, mas foi interrompida por um barulho vindo de fora. O som de um motor potente se aproximando. O tipo de som que anuncia um carro caro, muito caro. Todos na loja olharam instintivamente para a porta de vidro. Um veículo elegante, preto e reluzente, parou bem em frente à boutique. As janelas eram escuras demais para ver quem estava dentro, mas a presença do carro por si só já comandava a atenção. Márcia voltou do provador, curiosa com a movimentação. Sandra, Tatiana e Renata apareceram logo atrás. Quem é? Márcia perguntou, claramente interessada. Alguém importante? A porta do motorista se abriu e um homem de terno impecável desceu. Ele caminhou rapidamente até a porta traseira e a abriu com reverência. Uma mulher saiu do carro. Adriana sentiu seu coração acelerar no momento em que reconheceu a figura. Bianca estava ali, mas não era a Bianca que ela conhecia do dia a dia. Não era a filha que vestia roupas confortáveis e simples quando a visitava. Esta Bianca usava um terno branco impecável, que provavelmente custava mais que o carro de Adriana. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante. Seu porte era de alguém acostumado a comandar, a ser ouvida, a ser respeitada. Óculos escuros de grife cobriam seus olhos, mas mesmo assim, ela emanava poder. Meu Deus! Márcia sussurrou ao lado de Sandra. É Bianca Estevão. O nome ecoou pela loja como um choque elétrico. Sandra ficou pálida. Tatiana deixou cair a revista que segurava. Renata levou a mão à boca. Daniela simplesmente congelou, os olhos arregalados em puro terror. Quem? Adriana perguntou, confusa com a reação. Bianca Estevão, Márcia repetiu, seu tom de voz misturando admiração e inveja. Uma das empresárias mais poderosas da cidade, dona da Estevão Corporation, vale milhões. O mundo de Adriana parou. Ela olhou para a mulher que caminhava em direção à loja, para aquela figura de poder e sofisticação, tentando conectar a imagem com a filha que conhecia. A filha que sentava com ela na cozinha para tomar café. A filha que ria das mesmas piadas bobas. A filha que ela pensava conhecer completamente. Bianca empurrou a porta de vidro com uma mão firme. Seus saltos ecoaram no mármore com uma autoridade que fez todos na loja instintivamente se endireitarem. Ela tirou os óculos escuros lentamente, revelando olhos que percorreram cada centímetro do ambiente. Quando seu olhar encontrou Adriana, algo suavizou em sua expressão, mas foi apenas por um segundo. Mãe, ela disse, e sua voz carregava uma mistura de alívio e algo mais obscuro. Você está bem? Adriana não conseguiu responder. Sua garganta estava fechada,
as palavras presas em algum lugar entre o choque e a confusão. Bianca caminhou até ela, seus passos medidos e deliberados. Quando chegou perto o suficiente, pegou as mãos da mãe com delicadeza, examinando seu rosto como se procurasse por feridas visíveis. "O que aconteceu aqui?" ela perguntou, ainda olhando para Adriana. Mas a pergunta não era realmente para ela. O silêncio na loja era absoluto. Até mesmo Márcia, que segundos antes tagarelava animadamente, estava calada, observando a cena com fascínio mal disfarçado. Sandra foi a primeira a tentar recuperar a compostura. Ela deu um passo à frente, o sorriso mais falso que já havia exibido se esticando em seu rosto. "Senhora Bianca." Sua voz saiu aguda demais, ansiosa demais. "Que honra recebê-la em nossa humilde boutique. Se soubéssemos que a senhora viria, teríamos preparado uma recepção adequada." Bianca virou a cabeça lentamente na direção da gerente. Seu olhar era gélido, cortante, o tipo de olhar que não precisava de palavras para destruir. "Humilde", ela repetiu, como se estivesse provando o gosto da palavra. "Que interessante você usar essa palavra." Sandra engoliu em seco. As outras vendedoras permaneceram congeladas em seus lugares como estátuas de sal. "Mãe", Bianca disse novamente, voltando sua atenção para Adriana, "me conta o que aconteceu. Não omita nada." E pela primeira vez desde que entrara na Boutique Royale, Adriana sentiu que tinha permissão para existir naquele espaço. Adriana olhou nos olhos da filha e sentiu algo quebrar dentro dela. Não era vergonha de contar o que havia acontecido. Era a dor de admitir que aquelas mulheres tinham conseguido fazê-la se sentir pequena, invisível, indigna. "Elas..." começou, mas a voz falhou. Respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Elas me impediram de tocar nos vestidos. Disseram que eu não tinha perfil para estar aqui." Bianca permaneceu imóvel, mas algo mudou em seus olhos. Uma escuridão que Adriana nunca tinha visto antes. "Continue", Bianca disse baixinho, mas havia aço em sua voz. "Me ofereceram um cartão de outra loja. Disseram que eu devia procurar algo mais apropriado para o meu nível." As lágrimas finalmente começaram a escorrer. "Riram quando falei que era para o seu aniversário. Perguntaram se ia ter balões e brigadeiro." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sandra tentou intervir, sua voz saindo em um guincho nervoso. "Senhora Bianca, houve um mal-entendido. Não sabíamos que ela era sua mãe. Se soubéssemos..." Bianca levantou uma mão, e o gesto foi suficiente para fazer Sandra engasgar em suas próprias palavras. Não foi ameaçador nem violento. Foi simplesmente absoluto. O gesto de alguém acostumada a silenciar salas inteiras com um movimento. "Se soubessem", Bianca repetiu lentamente, virando-se para encarar a gerente. "Então, o problema não foi tratar minha mãe como lixo. O problema foi não saber quem ela era?" Sandra abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Daniela, Tatiana e Renata pareciam ter encolhido vários centímetros, seus rostos pálidos como papel. "Não foi bem assim." Sandra tentou novamente. "Então me explica como foi." Bianca a cortou, caminhando lentamente em direção ao balcão principal. Cada passo ecoava no mármore como uma sentença. "Me explica a parte onde vocês olharam para uma mulher que entrou na loja de vocês e decidiram que ela não merecia respeito básico." Márcia, a cliente rica que havia testemunhado parte da cena, observava tudo com olhos arregalados. Ela segurava o vestido que Sandra tinha separado para ela, mas parecia ter esquecido completamente dele. "Senhora Bianca", Daniela finalmente encontrou coragem para falar. "Nós não quisemos ser desrespeitosas. É que trabalhamos com um público muito específico e..." "Específico", Bianca interrompeu, e havia gelo em cada sílaba. "Você quer dizer rico. Você quer dizer que só tratam bem quem parece ter dinheiro." "Não é isso." Tatiana se defendeu, mas sua voz tremia. "É que precisamos proteger as peças. São muito caras e delicadas." "Delicadas", Bianca repetiu, pegando um vestido da arara mais próxima. Era uma peça cara, toda bordada à mão. Ela segurou o tecido com força, seus dedos apertando. "Como este aqui?" Sandra deu um passo à frente, alarmada. "Por favor, senhora Bianca. Aquele vestido vale..." "Quanto?" Bianca a cortou. "Quanto vale?" 15 mil reais, Sandra sussurrou.
Bianca olhou para o vestido, depois para sua mãe, depois de volta para Sandra. 15 mil. E vocês acharam que minha mãe não podia pagar isso? Nós não sabíamos. Renata começou. Não sabiam o quê? Bianca disparou. Bianca. Não sabiam que ela era minha mãe? Ou não sabiam que pessoas de aparência simples também têm dinheiro? Ou talvez não sabiam que dignidade não deveria depender do saldo bancário de ninguém? Ninguém respondeu. A loja estava tão silenciosa que era possível ouvir a respiração nervosa das vendedoras. Adriana observava a filha com uma mistura de orgulho e confusão. Esta Bianca era uma desconhecida. Poderosa, imponente, assustadora em sua autoridade. Onde estava a menina que ela criou? Quando essa transformação havia acontecido? Bianca, ela chamou suavemente tocando o braço da filha. Não precisa... Precisa sim, mãe, Bianca respondeu. E quando olhou para ela, seus olhos estavam marejados. Você não merece ser tratada assim. Nunca mereceu. Ela se virou novamente para as vendedoras. Vocês sabem quem é esta mulher? Sabem alguma coisa sobre ela antes de decidirem que ela não era digna de estar aqui? Daniela balançou a cabeça negativamente, os olhos fixos no chão. Esta mulher, Bianca continuou, sua voz engrossando de emoção. Trabalhou 3 empregos ao mesmo tempo para me criar sozinha. Acordava antes do sol nascer e voltava para casa quando as estrelas já estavam no céu. Havia dias que ela não comia para garantir que eu tivesse comida na mesa. Adriana sentiu mais lágrimas escorrerem. Ela não queria que Bianca expusesse isso. Não queria que estranhos soubessem de seus sacrifícios. Ela costurava roupas até tarde da noite para ganhar dinheiro extra. Bianca prosseguiu, cada palavra carregada de peso. Suas mãos ficavam cheias de calos, seus dedos sangravam das agulhadas. Mas ela nunca reclamou, nunca desistiu. Sandra baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar de Bianca. Quando eu tinha 12 anos, fiquei doente. Muito doente. Os médicos disseram que eu precisava de um tratamento caro, que o plano de saúde não cobria. A voz de Bianca falhou por um momento. Sabem o que ela fez? Ninguém respondeu. Ela vendeu tudo. Nossa televisão, nossos móveis, até as joias que meu pai tinha deixado antes de morrer. E quando não foi suficiente, ela pegou empréstimos. Ficou endividada até o pescoço, mas me salvou. Adriana cobriu o rosto com as mãos. Eram memórias que ela tentava não revisitar, dores que preferia manter enterradas. Depois que me recuperei, prometi a ela que um dia eu retribuiria tudo. Bianca continuou. Estudei até meus olhos doerem. Trabalhei desde adolescente. Peguei cada oportunidade que apareceu. Construí meu negócio do zero, com as mãos cheias de calos que ela me ensinou a não ter vergonha. Ela caminhou até Adriana e pegou suas mãos com delicadeza. E sabe por que ela não sabia do meu sucesso? Porque ela está aqui com roupas simples enquanto eu dirijo carros de luxo? A pergunta ficou suspensa no ar. Porque cada vez que tentei dar dinheiro a ela, cada vez que quis comprar coisas para ela, ela recusou. Disse que não precisava de luxos, que estava feliz assim, que o melhor presente que eu podia dar era ser feliz e bem-sucedida. Adriana balançou a cabeça. Bianca não precisa... Preciso sim, mãe. Precisa que todo mundo aqui saiba. Bianca olhou ao redor da loja. Especialmente pessoas que julgam o valor dos outros por aparências. Márcia limpou discretamente uma lágrima que escapou. Mesmo ela, com toda a sua riqueza e privilégios, parecia tocada pela história. Então, quando vocês olharam para ela, Bianca voltou sua atenção para as vendedoras. E decidiram que ela não merecia respeito. Vocês estavam julgando a mulher mais digna que já conheci na minha vida. Sandra tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro rouco. Nós sentimos muito. Não sabíamos. Não sabiam porque não se importaram em saber. Bianca retrucou. Viram roupas simples e presumiram pobreza. Presumiram falta de educação. Presumiram que ela era menor que vocês. Foi um erro, Daniela disse, lágrimas começando a escorrer por seu rosto perfeitamente maquiado. Um erro terrível. Um erro, Bianca repetiu pensativamente. Sabem quantas vezes erros assim acontecem? Quantas pessoas são tratadas como minha mãe foi tratada hoje, todos os dias, em lugares como este? Ela fez uma pausa, deixando a pergunta pesar sobre todos. E sabem o que é pior?
Vocês só estão arrependidas porque descobriram quem eu sou. Se eu fosse só mais uma filha comum de uma mãe comum, vocês estariam rindo disso agora, contando como história engraçada na hora do almoço. O silêncio confirmou a acusação melhor que qualquer confissão. Bianca pegou seu celular e discou um número. Carlos, pode entrar. A porta da boutique se abriu e um homem de terno, carregando uma pasta de couro, entrou com passos confiantes. Este é Carlos Mendonça, meu advogado, Bianca explicou. Carlos, por favor, explique para as presentes o que descobrimos sobre esta boutique. O advogado abriu a pasta e pegou alguns documentos. A Boutique Royale tem histórico de múltiplas reclamações no órgão de defesa do consumidor. Discriminação por aparência, tratamento diferenciado baseado em classe social e, em 2 casos, recusa de venda sem justificativa legal. Sandra ficou lívida. Isso não pode ser provado. Pode sim, Carlos respondeu calmamente. Temos depoimentos, gravações de câmeras de segurança de shopping e testemunhas dispostas a depor. Bianca cruzou os braços. E agora temos mais um caso. Com a diferença que desta vez, a vítima é minha mãe. E eu não vou deixar isso passar. O que a senhora pretende fazer? Sandra perguntou, sua voz mal saindo. Bianca olhou ao redor da loja, seus olhos percorrendo cada detalhe. As araras caras, os lustres de cristal, o mármore importado, tudo construído sobre a ideia de exclusividade, de que algumas pessoas eram melhores que outras. Primeiro, ela disse lentamente, quero que vocês entendam algo. Respeito não é privilégio de quem tem dinheiro. É direito de todo ser humano. Ela fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Segundo, vocês vão aprender essa lição de uma forma que nunca vão esquecer. Daniela começou a chorar abertamente agora. Renata e Tatiana se abraçavam, ambas tremendo visivelmente. Mas antes de qualquer coisa, Bianca continuou, sua voz suavizando ao olhar para Adriana. Minha mãe veio aqui comprar um presente. E é exatamente isso que ela vai fazer. Ela se virou para Sandra. Mostre cada vestido desta loja, cada peça. E trate minha mãe com o respeito que vocês deviam ter dado desde o início. Sim, senhora. Sandra gaguejou. E Sandra? Bianca a chamou quando a gerente começou a se mover. Sim? Se eu perceber um único olhar torto, um único suspiro de impaciência, uma única falta de respeito, ela deixou a ameaça no ar, não precisando completar. Sandra assentiu freneticamente e praticamente correu para as araras. Bianca se voltou para Adriana, seu rosto finalmente suavizando. Mãe, escolhe o vestido mais bonito desta loja. Não olha preço, não se preocupa com nada. Hoje você vai ser tratada como a rainha que sempre foi. Adriana olhou para a filha, seus olhos transbordando de amor e orgulho. Quando você ficou tão forte? Aprendi com a melhor, Bianca respondeu, apertando a mão da mãe. Mas mesmo naquele momento de ternura, havia uma promessa não dita em seus olhos. As consequências estavam apenas começando. Sandra praticamente voou até as araras mais exclusivas da loja, suas mãos tremendo enquanto selecionava peças. Daniela, Tatiana e Renata a seguiram como sombras nervosas, todas evitando olhar diretamente para Bianca. Este aqui é de uma coleção exclusiva, Sandra disse, sua voz saindo aguda demais. Ela segurava um vestido azul marinho, o mesmo que Adriana havia tentado tocar e sido impedida. Seda pura, bordados feitos à mão por artesãos italianos. É uma peça única. Adriana olhou para o tecido que minutos atrás tinha sido proibido de encostar. Agora estava sendo oferecido com reverência exagerada, como se fosse uma relíquia sagrada. A ironia da situação a atingiu com força. Mãe, quer experimentar? Bianca perguntou suavemente. Adriana hesitou. Parte dela queria sair correndo daquela loja, fugir das memórias daquela humilhação. Mas outra parte, uma parte que ela não sabia que existia, queria provar algo. Não para aquelas mulheres, mas para si mesma. Quero, ela respondeu, surpreendendo até a si mesma com a firmeza na voz. Sandra conduziu Adriana até o provador mais luxuoso, aquele que ela havia chamado de camarote especial para Márcia. Era uma sala ampla, com espelhos de corpo inteiro, iluminação perfeita, e um sofá de veludo onde Bianca se sentou.
Precisa de ajuda para vestir? Sandra perguntou, o servilismo em sua voz beirando o patético. Não, Adriana respondeu. Consigo sozinha. Quando fechou a porta do provador e ficou sozinha com o vestido, suas mãos tremeram. Não de nervosismo, mas de emoção acumulada. Aquele tecido que não podia tocar agora deslizava suavemente por sua pele. O vestido caiu perfeitamente em seu corpo, como se tivesse sido feito especialmente para ela. Quando olhou para o espelho, Adriana não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Não eram as roupas que a transformaram. Era algo em seus olhos, uma dignidade que tinha sido pisoteada, mas não destruída. Mãe! A voz de Bianca veio do outro lado. Está tudo bem? Adriana abriu a porta lentamente. Bianca se levantou do sofá no mesmo instante, suas mãos cobrindo a boca. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você está linda, Bianca sussurrou. Sempre esteve. Sandra e as vendedoras observavam da entrada do provador. E mesmo elas não puderam esconder a surpresa. Adriana estava realmente deslumbrante. É perfeito, Tatiana murmurou. E pela primeira vez sua voz soou genuína. Vou levar este, Adriana disse, sentindo uma satisfação estranha ao ver as expressões das vendedoras. Ótima escolha, Sandra praticamente gritou. Vou separar outros modelos também. Temos vestidos de gala, vestidos para eventos, peças casuais de grife. Não precisa, Adriana a interrompeu. Só este mesmo. Bianca se aproximou da mãe, ajeitando delicadamente uma dobra do vestido. Tem certeza? Pode escolher quantos quiser. Tenho certeza. Vim comprar um presente, não um guarda-roupa inteiro. Foi quando Márcia, que havia permanecido em silêncio observando tudo, deu um passo à frente. Ela segurava o vestido que Sandra tinha separado para ela, mas agora o devolvia para a gerente. Sabe de uma coisa? Márcia disse, sua voz clara e decidida. Não quero mais comprar nada aqui. Sandra ficou boquiaberta. Mas, senhora Márcia, este vestido foi encomendado especialmente para a senhora. E agora não quero mais, Márcia respondeu. Ela se virou para Adriana. Senhora, posso falar com a senhora um momento? Adriana acenou que sim, curiosa. Márcia se aproximou, e havia algo diferente em seu rosto. A máscara de superioridade tinha caído. Eu preciso pedir desculpas. Não fiz nada quando vi como te trataram. Fiquei calada enquanto elas te humilhavam. Você não tinha obrigação de intervir, Adriana disse gentilmente. Tinha sim. Como ser humano, eu tinha. Márcia respirou fundo. Minha mãe também era simples. Trabalhava como empregada doméstica. Quando ela morreu, percebi que nunca tinha dado a ela o reconhecimento que merecia. Nunca a levei para lugares bonitos porque tinha vergonha. Sua voz quebrou. Agora ela se foi, e eu carrego essa culpa para sempre. O silêncio no provador era absoluto. Até mesmo Sandra parecia abalada. Sua filha te valoriza, Márcia continuou, olhando para Bianca. E você merece ser valorizada. Desculpa não ter percebido isso quando deveria. Adriana pegou a mão de Márcia e apertou levemente. Obrigada por dizer isso. Márcia assentiu, limpando as lágrimas, e saiu da boutique sem olhar para trás. O vestido caro que tinha ido buscar ficou esquecido no balcão. Bianca observou a cena em silêncio. Depois voltou sua atenção para Sandra. Viu isso? Aquela mulher entendeu em minutos o que vocês levaram anos sem aprender. A gerente não respondeu, apenas baixou os olhos. Mãe, vai se trocar. Vamos embalar o vestido, Bianca disse suavemente. Quando Adriana voltou ao provador, Bianca pegou seu celular e fez uma ligação. Sua voz estava baixa, mas havia autoridade em cada palavra. Sim, pode executar agora. Tudo conforme planejamos. Sandra tentou disfarçar que estava ouvindo, mas seu rosto empalideceu visivelmente. O que foi isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Bianca guardou o celular lentamente. Você vai descobrir em breve. Naquele momento, o telefone da loja tocou. Sandra atendeu com mãos trêmulas. A conversa foi breve, mas devastadora. Quando desligou, ela estava branca como papel. Era do proprietário do shopping. Ela sussurrou. Nossa licença de operação foi suspensa. Precisamos fechar a loja imediatamente para a investigação. Daniela deixou escapar um som estrangulado. Mas como? Por quê? Bianca olhou para suas unhas calmamente.
Talvez porque alguém finalmente apresentou todas as reclamações acumuladas contra esta loja, com vídeos, testemunhos, provas documentadas. Foi você, Sandra acusou, mas sua voz não tinha força. Fui eu, Bianca confirmou sem rodeios, e isso é apenas o começo. Carlos, o advogado que havia ficado observando discretamente, deu um passo à frente. As funcionárias envolvidas em casos de discriminação serão notificadas individualmente. O processo legal está apenas começando. Renata começou a chorar. Tatiana se apoiou em uma arara, as pernas parecendo não sustentá-la. Daniela simplesmente ficou paralisada, em choque. Adriana saiu do provador já trocada, carregando o vestido azul marinho cuidadosamente dobrado. Ela olhou para as vendedoras e, por um momento, sentiu algo que não esperava sentir. Pena. Bianca. Ela chamou suavemente. Elas já aprenderam a lição. Mãe, com todo respeito, não aprenderam. Bianca respondeu. Estão arrependidas porque foram pegas, porque enfrentaram consequências. Se você fosse só mais uma cliente sem conexões, elas fariam isso de novo amanhã. Adriana sabia que a filha tinha razão. Mas mesmo assim, sua natureza gentil a impedia de sentir satisfação completa com a destruição daquelas mulheres. Quanto é o vestido? Ela perguntou a Sandra. A gerente piscou confusa. 15 mil reais. Adriana abriu sua bolsa simples e pegou um cartão de crédito. Quero pagar. Mãe, eu pago isso, Bianca protestou. Não, eu pago, Adriana insistiu. Vim aqui para comprar um presente com meu próprio dinheiro. E é isso que vou fazer. Havia algo poderoso naquele gesto. Algo que dizia: eu sempre pude pagar. Vocês é que presumiram que não. Sandra processou o pagamento com mãos trêmulas. O cartão passou sem problemas. 15 mil reais debitados da conta de uma mulher que elas tinham julgado incapaz de pagar. Obrigada, Adriana disse quando pegou a sacola elegante com o vestido. E havia dignidade em sua gratidão, não servilismo. Quando mãe e filha se viraram para sair, Bianca parou na porta e olhou para trás uma última vez. Vocês sabem qual é a diferença entre minha mãe e vocês? Ela perguntou. Ninguém respondeu. Ela nunca precisou pisar em ninguém para se sentir superior. Ela construiu dignidade com trabalho honesto e amor incondicional. Enquanto vocês, ela fez uma pausa significativa. Vocês construíram carreiras em cima da humilhação dos outros. A porta de vidro se fechou atrás delas com um som suave, quase musical. Do lado de fora, Adriana respirou fundo. O ar fresco nunca tinha parecido tão libertador. Você exagerou? Ela perguntou para Bianca. Não, a filha respondeu com certeza. Fiz o que era necessário. O carro de Bianca deslizou pelas ruas da cidade até parar em frente a um pequeno café. Não era um lugar luxuoso ou sofisticado. Era simples, acolhedor, com mesinhas de madeira e cheiro de pão fresco saindo pela porta. Por que paramos aqui? Adriana perguntou surpresa. Esperava que Bianca a levasse para algum restaurante 5 estrelas. Este foi o primeiro café onde trabalhei, Bianca respondeu, desligando o motor. Lembra dele? Adriana olhou pela janela e as memórias inundaram sua mente. Anos atrás, quando Bianca tinha apenas 15 anos e insistia em trabalhar para ajudar nas despesas, este tinha sido seu primeiro emprego. Ela servia cafés e lavava pratos depois da escola. Lembro, Adriana disse suavemente. Você voltava para casa com as mãos vermelhas de tanto lavar louça. E você passava pomada nelas toda a noite. Bianca completou, sorrindo com tristeza, dizendo que minhas mãos eram de pianista, não de lavadeira de pratos. Elas entraram no café e foram recebidas por um senhor de cabelos grisalhos que limpava o balcão. Quando viu Bianca, seu rosto se iluminou. Bianca, que surpresa maravilhosa! Ele exclamou, largando o pano e vindo abraçá-la. Quanto tempo? Senhor Paulo, Bianca retribuiu o abraço com carinho genuíno. Trouxe minha mãe para conhecer seu café renovado. Paulo olhou para Adriana e seu sorriso ficou ainda mais caloroso. A senhora é a mãe desta menina extraordinária? É uma honra conhecê-la pessoalmente. O prazer é meu, Adriana respondeu, tocada pela recepção. Eles se sentaram em uma mesa perto da janela, aquela com melhor vista para a rua.
Paulo trouxe café fresco e pão de queijo ainda quente, recusando-se a aceitar pagamento. Bianca salvou este café, ele explicou para Adriana enquanto servia. Há alguns anos eu estava prestes a fechar. Dívidas, aluguel atrasado, sem clientes. Ela apareceu e investiu dinheiro suficiente para eu reformar e recomeçar. Adriana olhou para a filha surpresa. Mais uma coisa que não sabia sobre a vida de Bianca. Não foi nada, Bianca disse, acenando a mão como se fosse insignificante. Não foi nada? Paulo repetiu, incrédulo. Você salvou meu sonho de vida e nunca quis nada em troca, nem dividir os lucros, nem colocar seu nome na fachada. Só disse que estava retribuindo uma gentileza. Que gentileza? Adriana perguntou. Paulo sorriu, os olhos brilhando com a memória. Quando Bianca trabalhava aqui, ela era magricela demais. Um dia percebi que ela não estava comendo. Quando perguntei, ela disse que precisava economizar. Descobri que ela guardava cada centavo do salário para ajudar a senhora. Adriana sentiu um aperto no peito. Passei a dar almoço grátis para ela todos os dias. Paulo continuou. Dizia que era sobra da cozinha, mas na verdade eu preparava especialmente. Não podia deixar uma menina tão trabalhadora passar fome. Senhor Paulo, por favor, Bianca pediu, claramente constrangida. É a verdade, ele insistiu. E quando ela voltou anos depois, bem-sucedida, não esqueceu quem a ajudou quando precisava. Paulo voltou para o balcão, deixando mãe e filha sozinhas. O silêncio entre elas era pesado de emoções não ditas. Você passou fome? Adriana perguntou, sua voz quebrando. E eu nunca soube? Mãe, não era nada sério. Bianca tentou minimizar. Só pulava algumas refeições. Não foi grande coisa. Para mim foi, Adriana retrucou, lágrimas escorrendo livremente agora. Trabalhei até a exaustão justamente para você não passar por isso. E você passou, escondendo de mim. Bianca pegou as mãos da mãe através da mesa. Você entende por que escondi? Você já carregava o peso do mundo nos ombros. Não podia colocar mais isso em você. Mas eu sou sua mãe. Era meu trabalho cuidar de você. E você cuidou, Bianca disse com firmeza. Você me deu tudo o que realmente importava. Amor, educação, valores. Me ensinou que dignidade não tem preço, que trabalho honesto vale mais que dinheiro fácil. Adriana limpou as lágrimas com as costas da mão. E quando você começou a empresa? Como conseguiu? Bianca respirou fundo, como se preparando para contar uma história que guardava há muito tempo. Lembra quando eu disse que tinha conseguido aquela bolsa de estudos para a universidade? Lembro. Você estudou administração de empresas. A bolsa era verdade. Mas não contei que, além de estudar, eu trabalhava 3 empregos. De manhã fazia estágio não remunerado em uma empresa. À tarde tinha aulas. À noite trabalhava em uma lanchonete. E de madrugada fazia pesquisas online que pagavam alguns trocados. Adriana cobriu a boca com a mão, horrorizada. Quando você dormia? Umas 3, 4 horas por noite. Bianca deu de ombros. Aos finais de semana mais um pouco. Bianca. Mãe. Eu precisava fazer isso. Via você trabalhando tanto, se sacrificando tanto. Não podia simplesmente aceitar tudo e não fazer minha parte. Mas você era só uma criança. Eu tinha 18 anos. E tinha um objetivo. Bianca segurou as mãos da mãe mais forte. Cada centavo que juntei foi investido em aprender sobre negócios. Fiz cursos online, li centenas de livros, conversei com empreendedores. Quando me formei, tinha um plano. E a empresa? Adriana perguntou, querendo entender toda a história. Comecei pequena, muito pequena. Fazia consultoria de negócios para empresas locais, trabalhando do meu quarto na nossa casa. Você lembra quando eu disse que estava fazendo freelance? Adriana assentiu. Era verdade, mas não contei que estava construindo uma base de clientes, que estava me fazendo um nome no mercado. Depois de 2 anos, consegui meu primeiro grande cliente. Uma empresa que estava quebrando e precisava de reestruturação. Bianca sorriu ao lembrar. Trabalhei naquele projeto por 6 meses. Praticamente morei no escritório deles. Mas funcionou. A empresa voltou a dar lucro. E quando outras empresas viram o resultado, começaram a me contratar. E daí cresceu? Adriana perguntou fascinada. Cresceu rápido. Rápido demais até. De repente eu tinha uma equipe, um escritório de verdade, contratos com empresas grandes. Foi quando percebi que tinha virado empresária de verdade.
E por que nunca me contou? A pergunta que Adriana mais queria fazer finalmente saiu. Bianca hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Porque você teria insistido em não trabalhar mais. Teria dito que eu devia guardar o dinheiro para mim, investir em mim mesma. E eu não queria que você parasse. Não entendo. Mãe, seu trabalho te dá propósito. Te mantém ativa. Te faz sentir útil. Se eu chegasse dizendo que tinha ficado rica, você ia se aposentar e provavelmente ficaria deprimida sem ter o que fazer. Adriana ficou em silêncio, processando. Havia verdade naquilo. Ela realmente gostava de trabalhar, de sentir que era produtiva. Além disso, Bianca continuou, queria que você me visse construir algo por mérito próprio. Não queria que pensasse que eu estava te sustentando por pena ou obrigação. Eu nunca pensaria isso. Mas outras pessoas pensariam. E eventualmente aquelas vozes chegariam até você. Elas ficaram em silêncio por um momento, o café esfriando em suas xícaras. Sabe o que mais me doeu hoje? Bianca finalmente disse, sua voz baixa. Não foi o jeito que trataram você. Foi perceber que se eu não fosse quem sou, se não tivesse poder e dinheiro, aquela humilhação teria sido apenas mais uma, sem consequências, sem justiça. Bianca, quantas mães como você passam por isso todos os dias? Bianca perguntou, os olhos marejados. Quantas pessoas são julgadas, diminuídas, humilhadas, só porque não tem alguém poderoso para defendê-las? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada e incômoda. É por isso que você foi tão dura com elas. Adriana percebeu. Não foi só por mim. Foi por todas as pessoas que não têm voz. Exatamente, Bianca confirmou. Se eu deixasse passar, estaria dizendo que esse tipo de comportamento é aceitável. E não é. Adriana olhou para a filha com uma mistura de orgulho e admiração. Esta mulher forte, justa e compassiva era resultado de anos de sacrifício. Mas também era resultado de ter testemunhado injustiças e decidido combatê-las. Você se tornou uma pessoa melhor do que eu jamais sonhei, Adriana disse. Só porque tive a melhor professora, Bianca respondeu, apertando a mão da mãe. O telefone de Bianca vibrou na mesa. Ela olhou a mensagem e seu rosto ficou sério. É Carlos, ela disse. As notificações foram entregues. As vendedoras e a gerente foram formalmente demitidas. A loja vai permanecer fechada por tempo indeterminado. Adriana não sentiu a satisfação que esperava sentir. Apenas uma tristeza profunda por tudo ter chegado àquele ponto. Elas vão aprender? Ela perguntou. Espero que sim, Bianca respondeu. Mas se não aprenderem, pelo menos não vão machucar mais ninguém por um tempo. Elas terminaram o café em um silêncio confortável. Mas ambas sabiam que a história ainda não havia terminado. Havia mais um capítulo a ser escrito. Alguns dias haviam passado desde o incidente na Boutique Royale. A história se espalhou pela cidade mais rápido que Bianca imaginara. Não porque ela procurou publicidade, mas porque Márcia, a cliente rica que testemunhou tudo, compartilhou o ocorrido em suas redes sociais. O relato foi compartilhado milhares de vezes. Adriana estava em casa, regando as plantas do pequeno jardim, quando ouviu a campainha tocar. Não esperava visitas. Quando abriu a porta, seu coração quase parou. Daniela estava parada na soleira. Mas não era a mesma mulher arrogante de dias atrás. Seus olhos estavam inchados de chorar, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples, sem maquiagem. Vestia roupas comuns, quase humildes. Senhora Adriana, ela disse, sua voz saindo trêmula. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso falar com a senhora. Adriana ficou em silêncio por um momento, avaliando. Poderia fechar a porta. Tinha todo o direito. Mas algo na postura quebrada daquela mulher a fez hesitar. Entre, ela finalmente disse, afastando-se para dar passagem. Daniela entrou devagar, como se estivesse pisando em solo sagrado. Olhou ao redor da casa simples, mas impecavelmente limpa, com móveis antigos, mas bem cuidados. Fotos de Bianca em várias idades cobriam as paredes, documentando uma vida de amor e dedicação. Sente-se, Adriana ofereceu, apontando para o sofá. Daniela sentou na beirada, as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos no chão. O silêncio se estendeu, pesado e desconfortável.
Perdi meu emprego, Daniela finalmente disse. Mas não vim aqui falar disso. Vim porque preciso que a senhora saiba algo. Adriana permaneceu calada, esperando. Nos últimos dias não consegui dormir. Cada vez que fecho os olhos, vejo seu rosto, vejo a dor que causei, e percebi algo terrível sobre mim mesma. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Daniela. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que costumava me machucar. O que quer dizer? Adriana perguntou suavemente. Daniela respirou fundo, como se preparando para confessar um segredo vergonhoso. Minha família era pobre, muito pobre. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica, igual a mãe da Márcia. Cresci usando roupas doadas, comendo o que sobrava. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Na escola era invisível. As meninas ricas me ignoravam. Alguns me humilhavam abertamente. Jurei que quando crescesse seria diferente. Seria alguém. E conseguiu o emprego na boutique, Adriana completou. Sim. E de alguma forma, trabalhando com luxo, cercada de coisas caras, comecei a acreditar que era superior, que tinha deixado aquela menina pobre para trás. Daniela soltou um riso amargo. Mas a verdade é que só troquei de lado. Em vez de ser a humilhada, virei a humilhadora. Adriana sentiu algo apertar em seu peito. Não era pena, mas compreensão de como a dor pode transformar pessoas. Quando vi a senhora entrando na loja, Daniela continuou, vi minha mãe. Vi todas as vezes que ela voltava para casa cansada, com roupas simples, carregando o peso do mundo. E em vez de sentir empatia, senti desprezo. Como se desprezando você, eu pudesse apagar de onde vim. O silêncio que se seguiu era quebrado apenas pelos soluços contidos de Daniela. Minha mãe morreu há 3 anos, ela disse a voz quase inaudível. Nos últimos anos de vida dela eu mal visitava. Tinha vergonha de levá-la aos lugares que frequentava. Vergonha que meus colegas de trabalho descobrissem de onde eu vinha. Daniela, Adriana começou, mas a mulher levantou a mão. Por favor, deixe eu terminar. Preciso dizer isso. Ela respirou fundo. Quando ela morreu, arrumando a casa dela, encontrei um caderno. Ela escrevia sobre mim todos os dias. Sobre como estava orgulhosa da filha que tinha emprego bom, que vestia roupas bonitas. Ela não sabia que eu tinha vergonha dela. As lágrimas agora caíam livremente, molhando as mãos de Daniela. E quando vi sua filha defendendo a senhora, vi o que perdi. Vi o amor que joguei fora por vergonha e orgulho tolo. Vi a mulher que poderia ter sido se não tivesse deixado a mágoa me transformar em algo cruel. Adriana se levantou e foi até a cozinha. Voltou com 2 copos de água, oferecendo um para Daniela. O gesto simples de gentileza fez a mulher chorar ainda mais. Não vim aqui esperando perdão, Daniela disse depois de beber um gole. Vim porque a senhora merece saber que o que aconteceu não foi culpa sua. Nunca foi. Foi minha raiva, minha vergonha, minha necessidade doentia de me sentir superior. E suas colegas? Adriana perguntou. Tatiana e Renata? Tatiana conseguiu emprego em outra loja. Continua a mesma, não aprendeu nada. Daniela balançou a cabeça com tristeza. Renata está arrependida, mas tem medo de procurar a senhora. Sandra simplesmente desapareceu. Ouvi que mudou de cidade. Adriana absorveu as informações em silêncio. Não estou pedindo perdão porque não mereço, Daniela disse, levantando-se. Só queria que soubesse que finalmente entendi. Entendi que dignidade não vem de roupas caras ou empregos em lugares chiques. Vem de como tratamos as pessoas quando ninguém está olhando. Ela caminhou até a porta, mas antes de abrir, virou-se uma última vez. Sua filha disse algo que não saiu da minha cabeça. Ela disse que a senhora construiu dignidade com trabalho honesto e amor incondicional. Minha mãe também fez isso, e eu fui burra demais para ver. Daniela, Adriana a chamou. A mulher parou, a mão na maçaneta. Sua mãe sabia que você a amava. Mães sempre sabem. Daniela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Obrigada por dizer isso. Mesmo que não seja verdade, obrigada. É verdade, Adriana insistiu. E não é tarde demais para você mudar. Para honrar a memória dela sendo a pessoa que ela criou você para ser. Não sei se consigo. Consegue. Porque dar esse primeiro passo, vir aqui, assumir seus erros,
Isso já é mudança. Daniela olhou para Adriana com uma gratidão dolorosa. A senhora é extraordinária. Sua filha tem sorte. Nós duas temos sorte uma da outra, Adriana corrigiu. Depois que Daniela saiu, Adriana ficou parada na sala, processando a conversa. Seu celular tocou. Era Bianca. Mãe, você está bem? Carlos me disse que a Daniela foi aí. Estou bem, filha. Ela veio pedir desculpas. E você aceitou? Havia tensão na voz de Bianca. Eu ouvi. Aceitação é um processo, não um momento. Adriana fez uma pausa. Mas entendi que ela estava carregando suas próprias dores. Que magoou pessoas porque estava magoada. Isso não justifica o que fez, Bianca disse firmemente. Não justifica, mas explica. E compreender não é desculpar. É apenas reconhecer que ninguém se torna cruel sem razão. Bianca suspirou do outro lado da linha. Você é boa demais para este mundo, mãe. Não sou boa demais. Só aprendi que carregar raiva dói mais em quem carrega do que em quem causou. Mesmo assim, não quero você perto dela. Não vou estar. Ela seguiu seu caminho. Eu sigo o meu. Mas se nossos caminhos se cruzarem de novo, não vou carregar ódio. Houve silêncio na linha. Mãe, posso te buscar amanhã? Tem algo que quero te mostrar. O que é? Surpresa. Confia em mim? Sempre confiei. Adriana respondeu sorrindo. Naquela noite, Adriana olhou para o vestido azul marinho pendurado em seu armário. Não era apenas um vestido. Era símbolo de uma jornada. De humilhação à dignidade recuperada. De invisibilidade a ser vista de verdade. Mas mais importante, era a lembrança de que o amor de uma filha pode mover montanhas. E que, às vezes, as lições mais duras ensinam as verdades mais importantes. O telefone tocou novamente. Mensagem de número desconhecido. Quando Adriana abriu, encontrou uma foto de Daniela em frente a um abrigo para pessoas em situação de rua, vestindo avental de voluntária. A mensagem dizia apenas: começando de novo, do jeito certo. Adriana sorriu. Talvez a lição tivesse sido aprendida, afinal. O carro parou em frente a um prédio moderno com fachada de vidro. Dezenas de pessoas se reuniam na entrada segurando flores e cartazes. Adriana olhou confusa para Bianca. O que está acontecendo aqui? Vem comigo, mãe, você vai entender. Quando saíram do carro, as pessoas aplaudiram. Os cartazes diziam: obrigada, Adriana. Sua história mudou minha vida. Mães são rainhas. Adriana olhou para a placa acima da entrada e seu coração parou. Instituto Adriana, dignidade para todos. Bianca. Foi tudo que conseguiu dizer antes das lágrimas transbordarem. Espera, ainda não viu tudo. Bianca segurou a mão da mãe e a guiou para dentro. O saguão tinha paredes cobertas com fotos enormes de trabalhadores fotografados com dignidade. Faxineiros, garçons, motoristas, cozinheiros, todos posando como executivos em revistas de negócios. Este instituto oferece 3 coisas. Bianca explicou enquanto caminhavam pelos corredores. Primeiro, cursos profissionalizantes gratuitos para pessoas de baixa renda. Qualquer pessoa pode vir aqui e aprender uma nova profissão, sem pagar absolutamente nada. Passaram por salas de aula onde pessoas de todas as idades assistiam aulas de informática, idiomas, administração e costura profissional. Segundo, Bianca continuou, oferecemos assessoria jurídica gratuita para vítimas de discriminação, como a que você sofreu. Ninguém mais vai passar por isso sem ter quem defenda. Chegaram a uma sala onde advogados atendiam pessoas que choravam de alívio ao encontrar finalmente quem as ouvisse sem julgamentos. E terceiro, o mais importante, Bianca parou em frente a uma porta grande. Criamos um programa de empregabilidade que conecta essas pessoas com empresas que valorizam competência acima de aparência ou origem social. Ela abriu a porta revelando um auditório completamente lotado. Quando Adriana entrou, todos se levantaram e aplaudiram como se ela fosse uma celebridade. Na primeira fileira, reconheceu rostos familiares: Paulo, o dono do café, e Márcia, a cliente rica que testemunhou tudo na boutique. Bianca subiu ao palco com passos firmes. Hoje é meu aniversário e o único presente que quero já recebi há muito tempo. Quando uma mulher extraordinária decidiu me dar vida, me criar com amor incondicional e me ensinar valores que dinheiro nenhum no mundo pode comprar.
Ela apontou para Adriana. Esta mulher é minha mãe. Dias atrás, foi humilhada em uma loja de luxo simplesmente porque suas roupas não eram caras o suficiente. Porque vendedoras arrogantes olharam para ela e viram alguém inferior, sem valor, indigno de respeito. O auditório estava em silêncio absoluto, todas as atenções focadas em cada palavra. Mas sabem o que aquelas vendedoras não viram? Não viram a mulher que trabalhou 3 empregos simultaneamente para me criar sozinha. Não viram as mãos calejadas de tanto trabalhar até sangrar. Não viram as noites em claro preocupada com meu futuro. Não viram o coração do tamanho do mundo que me deu tudo sem esperar nada em troca. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Adriana e de várias pessoas na plateia. Este instituto é minha forma de dizer obrigada. Não apenas para ela, mas para todas as Adrianas do mundo. Para todos que trabalham duro e são invisíveis. Para todos que já foram julgados injustamente por sua aparência, sotaque ou profissão. Bianca desceu do palco e ajoelhou-se diante da mãe, pegando suas mãos com delicadeza. Mãe, você me ensinou que verdadeiro sucesso não está em quanto dinheiro temos na conta bancária, mas em quantas vidas tocamos positivamente com nossas ações. Bianca, você não precisava fazer tudo isso. Adriana disse entre soluços. Precisava sim, porque se eu não usar minha voz e meus recursos para criar mudança real no mundo, então de que adianta ter todo esse sucesso? Bianca ajudou a mãe a subir ao palco. O auditório explodiu em aplausos ensurdecedores que duraram longos minutos. Adriana segurou o microfone com mãos trêmulas, mas voz firme. Durante toda a minha vida, fui invisível para o mundo. Trabalhei em casas de famílias ricas onde ninguém nunca perguntou meu nome. Limpei escritórios onde executivos passavam por mim como se eu fosse parte da mobília, sem rosto, sem história, sem importância. Ela fez uma pausa respirando fundo. Mas isso não é normal, e não deveria ser aceito como normal. Todo trabalho honesto tem valor imensurável. Toda pessoa merece respeito básico, não importa se é presidente de empresa ou faxineiro. No final das contas, todos sangramos, choramos e amamos exatamente da mesma forma. Os aplausos ecoaram ainda mais altos desta vez. Márcia se levantou da plateia. Posso compartilhar algo? Bianca acenou que sim. Márcia subiu ao palco com passos hesitantes, mas determinados. Minha mãe foi empregada doméstica a vida toda, e eu tinha vergonha profunda disso. Vergonha de contar para minhas amigas ricas o que ela fazia para sobreviver. Quando ela morreu, percebi que desperdicei anos preciosos que poderia ter passado honrando-a e agradecendo seus sacrifícios. Sua voz quebrou de emoção. Mas vendo a história de Adriana e Bianca, decidi fazer diferente daqui para frente. Criei uma fundação em nome da minha mãe que oferece bolsas de estudo integrais para filhos de trabalhadores domésticos. É minha forma de pedir desculpas a ela, onde quer que esteja agora. Paulo também subiu ao palco, seus passos lentos mas firmes. Sou apenas dono de um café pequeno e simples. Mas Bianca me ensinou algo fundamental. Pequenos gestos de bondade podem criar ondas enormes de transformação. Quando ajudei uma menina magricela que trabalhava para mim, não imaginei que estava investindo em alguém que mudaria o mundo inteiro. Ela nunca esqueceu de onde veio. Nunca deixou o sucesso apagar sua humanidade essencial. O telão acendeu mostrando uma imagem. O vestido azul marinho que Adriana tinha comprado na boutique. Mas era Bianca quem o vestia na fotografia. Mãe, Bianca disse apontando para a tela. Você comprou esse vestido para meu aniversário enfrentando humilhação terrível. Vou usá-lo hoje à noite. Não porque é caro ou de grife famosa, mas porque cada fio desse tecido carrega uma história poderosa. A história de uma mãe que enfrentou preconceito com dignidade inabalável. Ela abraçou Adriana no meio do palco e fotógrafos capturaram aquele momento que se tornaria símbolo de amor incondicional. O verdadeiro luxo. Bianca sussurrou alto o suficiente para o microfone captar. Não é ter dinheiro suficiente para comprar respeito das pessoas. É ter caráter forte o suficiente para merecê-lo naturalmente, sem precisar comprar nada. Naquela noite, no jantar de aniversário íntimo com apenas as duas, Adriana vestiu Bianca com o vestido azul marinho, exatamente como havia planejado desde o início. Está absolutamente perfeito em você, ela disse, ajeitando cuidadosamente o tecido nos ombros da filha.
É perfeito porque veio de você, mãe, Bianca respondeu com ternura. O melhor presente que já recebi em todos meus aniversários não foi este vestido lindo. Foi cada sacrifício doloroso que você fez, cada lição valiosa que me ensinou, cada momento difícil em que escolheu amor em vez de amargura destrutiva. Brindaram com vinho simples, sentadas em mesa simples, na casa simples onde Adriana ainda vivia por escolha própria. Mas nada daquilo era realmente simples. Era extraordinário, precioso, construído sobre fundação sólida de amor incondicional verdadeiro. Sabe o que finalmente aprendi com tudo isso? Adriana perguntou, olhando nos olhos da filha. O que, mãe? Que as pessoas que nos menosprezam e humilham revelam muito mais sobre si mesmas do que sobre nós. E que dignidade verdadeira não pode ser dada por ninguém, nem tirada por ninguém. Ela simplesmente existe dentro de nós, inabalável. Bianca sorriu com os olhos brilhando. E eu aprendi que o maior legado que podemos deixar no mundo não é quantidade de dinheiro acumulado ou tamanho de empresas construídas. É como fazemos outras pessoas se sentirem. É a bondade genuína que espalhamos. É a mudança positiva real que criamos na vida dos outros. Lá fora, o mundo continuava girando com suas injustiças. Mas agora existia o Instituto Adriana. Existia uma história inspiradora que mudava corações. Existia a prova viva de que uma mãe batalhadora e uma filha grata podiam realmente mover montanhas imensas. E em algum lugar distante da cidade, Daniela servia sopa quente em um abrigo para pessoas necessitadas, aprendendo finalmente o verdadeiro significado de dignidade humana.